Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me desta semana. Estamos aqui finalizando o livro de Éter, estudando o capítulo 12 a 15. E o tema dessa semana é Pela fé todas as coisas se cumprem. Nesta aula nós estudaremos os seguintes tópicos. Receberemos um testemunho da verdade ao exercermos fé em Jesus Cristo. A fé leva a esperar por um mundo melhor. Por intermédio da graça de Jesus Cristo, as coisas fracas se tornam fortes. Aprenderemos sobre o significado de graça. Aprenderemos também o que o presidente Henry Biarri comentou sobre a escritura Éter 12:27. Por que é perigoso nos compararmos com outras pessoas? E a rejeição aos profetas causa um risco espiritual. Aprenderemos também o que podemos fazer para evitar o mesmo destino dos jareditas. Então, o primeiro tópico é: receberemos um testemunho da verdade ao exercermos fé em Jesus Cristo. Éter falou muitas coisas importantes aos jareditas, mas eles não acreditaram nele e expulsaram-no da cidade. Então, essa escritura no versículo 5 diz: E aconteceu que Éter profetizou ao povo coisas grandes e maravilhosas, nas quais não acreditaram porque não as viam. Então você vê que aquele povo, eles precisavam ver para poder acreditar. E a fé é exatamente ao contrário. A fé, você acredita naquilo que você não vê. No versículo 6 diz: E agora eu, Moroni, quisera falar algo a respeito dessas coisas. Quisera mostrar ao mundo que fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis porque não vedes, porque não recebeis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Aqui eu trago uma imagem de um vaso com planta, onde exemplifica, o significado de fé, da palavra fé. Quando você planta uma semente, você está demonstrando fé de que vai nascer uma planta ou vai nascer e crescer uma árvore, por exemplo. Mas você não vê aquele resultado. Você planta aquela semente, você exerce aquela fé e você deseja, você espera que cresça uma planta, que cresça uma árvore. Então, quando você rega aquela planta, quando você cuida bem dela, você tem um resultado que é crescer uma planta ou uma árvore. E a fé é exatamente isso. É você esperar que vá acontecer sem poder ver. Então, fé é isso, você acreditar em algo que você não vê. No versículo 12 ele disse: Pois se não houver fé entre os filhos dos homens, Deus não pode fazer milagres entre eles. Ou seja, Deus não faz a parte dele se antes a gente fazer a nossa. E a nossa parte é exercer fé nele, para depois ele fazer milagre. A Escritura Doutrina e Convênios 82:10, o Senhor diz: Eu estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. Então o Senhor espera que nós façamos a nossa parte primeiro, para depois ele fazer a parte dele. E uma dessas nossas partes é exercer fé nele. Assim ele vai exercer e fazer milagre na nossa vida. Como aconteceu com Alma e a Moleque, que foram para a prisão, e a prisão ruiu por terra, depois de exercerem fé. Assim também como Nefe e Leí, que depois de exercerem fé, o Senhor operou uma transformação nos lamanitas. Então, ou seja, tudo aconteceu depois da prova da fé deles. Sim, todos aqueles que operaram milagres fizeram pela fé. Tanto os que viveram antes de Cristo como os que viveram depois dele. Ninguém em tempo algum fez milagres antes de exercer fé. Ou seja, são várias escrituras que falam, que o Senhor ele só vai operar milagres se a gente exercer fé antecipadamente. A fé leva a esperar por um mundo melhor. Por que uma âncora é importante para um barco? Aqui eu trago uma imagem de um transatlântico com uma âncora ali esticada, ali, lançada ao mar. E a pergunta é: por que é importante? Ou seja, se você dormir num barco ancorado em alto mar, você pode ter certeza que você vai acordar no mesmo lugar ali, tranquilo. E o que aconteceria se com um barco sem âncora? Então, provavelmente, se você dormir num barco em alto mar, se ele não tiver âncora, ele pode ir até as pedras, pode parar nas pedras, pode parar na praia.
Imagina tirar um transatlântico aí ancorado, né? Ou numa praia, por exemplo. Seria a coisa mais difícil, né? Uma das coisas mais difíceis aí de acontecer. Tirar um transatlântico aí ancorado numa... Já aconteceu isso, né? Num navio lá da Itália. Então, ou seja, ele compara a âncora à palavra esperança. Então, ele fala o que acontece conosco quando não temos esperança. Então, essa âncora de um barco, ela é comparável à palavra esperança, ao sentimento esperança da nossa vida. Então, a âncora para a nossa vida seria essa palavra esperança. E a gente aprende nessa escritura, em Éter 12:4, a respeito disso. Ele fala, portanto, todos os que crerem em Deus podem com segurança esperar por um mundo melhor. Sim, até mesmo um lugar à mão direita de Deus. Esperança essa que vem pela fé e é uma âncora para a alma dos homens. Então, nessa escritura, o Senhor é claro, né? Que a esperança ela vem pela fé e é uma âncora para cada um de nós. Éter 12:32, portanto, o homem deve ter esperança, caso contrário, não poderá receber uma herança no lugar que tu preparaste. Então, você vê como é importante a âncora para um barco, né, para um navio, assim como a esperança é importante para nossas vidas. Caso contrário, nós não poderemos obter um lugar que o Senhor preparou para cada um de nós. Por intermédio da graça de Jesus Cristo, as coisas fracas se tornam fortes. Essa escritura-chave, Éter 12:27, diz, e se os homens vierem a mim, ou seja, vierem a mim, o Senhor espera que nós vamos até Ele. Mostrar-lhe-eis a sua fraqueza, e dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes. Então, o Senhor é bem claro, né, que muitas vezes nós somos fracos, nos sentimos fracos, para que nós possamos nos achegar a Ele, para que sejamos humildes. E ele fala, e minha graça basta a todos os que se humilham perante mim, porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Essa escritura é maravilhosa, né? Então nós aprendemos a importância de identificarmos as nossas fraquezas, sermos humildes, e o Senhor vai nos ajudar, transformando esses pontos fracos em pontos fortes das nossas vidas. E qual é o significado da palavra graça? Graça é a ajuda divina e a força que recebemos por meio da expiação do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor ele nos ajuda, né? Ele nos dá força quando nós precisamos. Só que Ele só exerce a graça dele depois de nós exercermos fé nele, depois que nós fizermos a nossa parte, né? Se antes nós realizarmos e fazermos a nossa parte, o Senhor não vai fazer a parte dele. Então a graça ela vem para complementar aquilo que nós não conseguimos fazer por nós próprios. E aí o Senhor ele entra com essa ajuda divina e a força que nós precisamos, que vem por meio da expiação de Jesus Cristo. O presidente Henry Biarley comentou a respeito dessa escritura. Ele disse: aqueles que não enxergam suas próprias fraquezas não progridem. Ter consciência de nossas fraquezas é uma bênção, porque faz com que permaneçamos humildes e em busca do Salvador. Então, ele é bem claro que nós precisamos enxergar as nossas fraquezas para a gente poder progredir. Se nós não fizermos isso, a gente não progride, né? Porque o Senhor ele fala que nós precisamos permanecer humildes ao reconhecer nossas fraquezas, sabendo que precisamos das bênçãos do Salvador. Nessa escritura 12:24, o Moroni ele estava se comparando ao irmão de Jared. E ele falou para o Senhor: eis que tu não nos fizeste poderosos na escrita como o irmão de Jared, porque fizeste com que as coisas que ele escreveu fossem poderosas como tu, a ponto de dominar o homem que as lê. Então é perigoso nós nos compararmos com outras pessoas. Essa escritura, Moroni está se comparando ao irmão de Jared, e o ensinamento do Vem Segue-me diz que é muito perigoso nós nos compararmos com outras pessoas. Chega até a ser orgulho, né? Colocar em prática o orgulho, porque é uma maneira de você se comparar com outras pessoas, você não está deixando de colocar o orgulho em prática. Então, nós não devemos
nos comparar com outras pessoas, e sim compararmos com nós mesmos. Qual foi o desenvolvimento que nós tivemos, tanto material, espiritual, físico, emocional, que nós tínhamos no passado e como nós temos hoje. Então, a melhor maneira que nós podemos nos comparar é com nós mesmos em todas essas áreas. A rejeição aos profetas causa um risco espiritual. Nós já sabemos e já estudamos sobre isso nas aulas anteriores. O Senhor ele mandou Éter falar com Corianton, que era um rei jaredita iníquo. E Éter pediu-lhe que arrependesse, caso contrário viveria para ver a morte de todo o seu povo. Mas o que aconteceu? Então Corianton, nessa escritura, no versículo 16, né, ele não se arrependeu, porém nem tampouco seus belos filhos e filhas. Não houve um sequer dos belos filhos e filhas na face de toda a terra que houvesse arrependido de seus pecados. Então nós vemos que Corianton ele não exerceu fé, não se arrependeu dos seus pecados. E todo o seu povo foi destruído, né? Assim como Corianton e Cis eles eram iníquos, o Espírito Santo havia se afastado dos jareditas por causa da iniquidade deles. Então, seus líderes iníquos fez com que o Espírito se afastasse de todo o seu povo. E Satanás tinha pleno poder sobre eles, como nós aprendemos nessa escritura. Satanás dominava totalmente o coração do povo, porque haviam sido abandonados à dureza de seus corações e à cegueira de suas mentes para que fossem destruídos. Então, ou seja, Satanás exerceu uma influência muito grande sobre aquele povo devido à iniquidade dos líderes daquela época. O que o Senhor quer que aprendamos com esses relatos e o que podemos fazer para evitar o mesmo destino dos jareditas? Então nós aprendemos que nós devemos exercer fé, que nós não receberemos milagres em nossas vidas, ou não receberemos as bênçãos de Deus se nós não exercemos fé na nossa vida, ou melhor, exercemos fé em Deus, fé em Jesus Cristo. Nós aprendemos que nós precisamos ter esperança, que a esperança na nossa vida é como uma âncora para um barco, que nos traz paz e tranquilidade, e saberemos aonde deveremos chegar, né? Ao ter esperança, ao ter fé, sabendo que existe um lugar preparado para cada um de nós, que é viver ao lado da presença de Deus no mundo espiritual, num mundo muito melhor. Nós aprendemos a respeito de Satanás, que ele exerce uma influência sobre a vida dos homens e que nós devemos guardar os mandamentos. Aprendemos que nós precisamos reconhecer nossas fraquezas, sermos humildes e ir próximo do Senhor, né? Quando o Senhor fala, vinde a mim. Se nós fizermos isso, o Senhor vai fazer com que nossas fraquezas se tornem pontos fortes em nossas vidas. Então, eu espero que tenham gostado aí desse resumo que eu fiz desses capítulos e espero que nos encontremos na semana que vem, na próxima aula, que é o último livro do livro de Mórmon, que é o livro de Moroni. Então eu fico por aqui, agradeço mais uma vez a atenção de cada um de vocês e até a próxima semana. Forte abraço.